Capítulo 5. A Ponte, 1635. Que dia fortuito para começar meu novo diário. Josias chegou em casa cedo e trouxe excelentes notícias. Jane estava enrolando em cachos os cabelos curtos em torno da minha testa quando ouvi estalos na ponte. Pare, pedi a ela. Escute, é Josias. Não, ainda não há de ser o patrão. Ele só voltará na semana que vem. É ele, insisti. Tenho certeza disso. Ela me lançou aquele olhar com o qual já estava acostumada. Agitou a mão ao lado do corpo como se quisesse fazer o antigo sinal contra a bruxaria. Mas não disse uma única palavra enquanto eu me levantava e corria do quarto até a sala. Lá fora, a névoa estava densa. Forcei a vista pela janela na certeza de que ainda conseguia ouvir aquele som. As batidas do coração do meu marido. Cores voejaram em meio à neblina. Encostei a testa no vidro para enxergar melhor. Sim, um pequeno retângulo ondulava, azul e amarelo, entrando e saindo do nevoeiro. Nossa bandeira. O som dos estalos cresceu e se transformou no martelar constante de cascos. Eu sabia, gritei, correndo de volta ao meu quarto. O arauto está lá embaixo, apronte-se. Jane se levantou com um salto de corça. Ora essa. Ela ajeitou uma gola de renda sobre meus ombros e vestiu seus manguitos de linho. É melhor eu avisar os empregados na cozinha. A senhora quer que termine de arrumar seu cabelo? Não, não há tempo. Josias quer falar comigo imediatamente. Ela afastou o olhar. Isso é, acredito que ele queira. Em geral, quer. Embora eu faça o melhor que posso para escondê-lo, Jane sempre receia quando meu dom se manifesta. Não posso negar que é estranho. Sempre ouvi e senti coisas. Mas, quando leio os pensamentos de Josias, não é feitiçaria. A menos que o amor seja um feitiço. Eu o conheço por completo, só isso. Não fiquei muito tempo depois que Jane saiu do quarto. Verificando o conjunto de meus laços de fita uma última vez, apressei-me pelo corredor e cheguei às escadas, descendo os degraus de 2 em 2. Ao passar pelo primeiro andar, gritei para Eta que seu pai estava em casa. Eu deveria ter ido buscá-la pessoalmente, mas fui egoísta. Quis Josias só para mim. Mandei os empregados acenderem a lareira na sala de jantar. A luz brincou nas tapeçarias e realçou os fios dourados. Pensei que Josias gostaria de um refresco depois da jornada, então tomei providências para que houvesse vinho com especiarias e uma coleção de iguarias do seu agrado. Pão, queijo, presunto e uma bandeja de doces. Parecia muitíssimo atraente em nossa nova mesa de mogno. Mas, quando meu marido entrou, com gotas de chuva espalhadas no gibão e a capa de lã arrastando a névoa, não prestou atenção à comida. Marchando diretamente a mim, colocou as mãos em cada lado da minha cintura e me levantou do chão. Que prazer, meu amor! Ele me pousou no chão e me deu um beijo estalado. Consegue adivinhar por que voltei? Traz uma boa notícia da corte, aposto. Nunca o vi com tamanho sorriso. Seus olhos cintilaram. É por uma boa razão, Anne. Não consegue mesmo adivinhar? Balancei a cabeça. Ele virá, o rei virá até aqui. Devo ter empalidecido, pois ele irrompeu em uma gargalhada. Não agora, querida. Você terá tempo suficiente para se preparar. O rei e a rainha pernoitarão aqui em sua viagem de verão. Por um momento pude apenas segurar sua mão enluvada. Santo Deus, isso é espantoso. Que honra! Foi para isso que nos esforçamos tanto. Mas como conseguiu tal proeza? Teriam sido as pétalas de crisântemo que coloquei em seu vinho para dar sorte? As folhas de louro sobre o travesseiro para estimular a intuição? Enquanto Josias tenta elevar a posição de nossa família na corte, também tenho trabalhado em meu alambique. Dentre todas as pessoas, não serei eu a subestimar o poder das plantas. Rindo mais uma vez, ele tirou as luvas e sentou-se à mesa. Conseguimos isso juntos, Anne. Eu lhe disse que essa casa era só o começo. Assim dissera. Desde que acumulamos o dinheiro para construir uma grande propriedade no campo, Josias tem insistido que a ponte será nossa glória. Eu não imaginava que isso aconteceria tão cedo. Ele pegou um naco de pão e mordeu. Agora, fizemos o nosso nome. Esse ano eles ficam uma noite,
Mas quem sabe do ano que vem? Se eu obtiver um título, talvez sejamos convidados a passar o Natal na corte. Talvez a rainha tome gosto por sua companhia e lhe ofereça uma posição oficial. Nem mesmo em meus sonhos mais loucos eu imaginaria isso. Se o rei o tem em alta estima, não me resta desejar mais nada. Não refreie seus sonhos, Anne. Ele pegou um jarro de vinho. Não há como saber até onde podemos nos elevar. Vamos apresentar os meninos, mostrar os rapazes belos e sadios que temos aqui. Um dia, eles darão ótimos camareiros reais ou cavaleiros de escolta. Acha que eles os consideraria como candidatos? Quem sabe, o sucesso de uma família com título não conhece limite. Com as amizades de minha mãe e suas habilidades, construiremos nossa reputação. Olhe para os Villiers. Não, respondi em tom rude. Não, não seremos como os Villiers. Ele deixou de comer encarando-me. Tentei abrir um sorriso, mas foi pequeno demais. Lembre-se do que aconteceu com o Duque. Ele jogou o naco de pão de volta no prato. Migalhas ficaram presas em sua barba. Não se aflija, Anne. Não pretendo me tornar o próximo Duque de Buckingham. Duvido que algum dia tenha existido um tolo mais presunçoso e imprestável na Inglaterra. Só o que quero dizer é que ele estabeleceu um padrão. Nasceu um ninguém e, no momento em que encontrou a morte, estava mais rico do que o próprio rei. Tudo é possível, e me parece que é nosso dever garantir o que pudermos para os nossos meninos. Vou escrever agora mesmo para contar isso a eles. E precisarão de roupas novas. Deus sabe o quanto cresceram. Precisaremos medi-los novamente. Josiah riu. Eu poderia compor uma pequena peça mascarada para eles encenarem diante da rainha. Sempre quis presenciar o teatro e o esplendor de uma mascarada na corte. Dizem que a própria rainha dança nas apresentações, ostentando os trajes mais luxuosos. Sim, posso imaginar nosso James marchando no palco enquanto recita um poema. E Eta, ela será a ninfa que... Josiah pigarreou. Tomou outro gole de vinho rápido antes de dizer. Não decidi que papel quero que Henrietta Maria desempenhe nessa visita. Meu estômago se revirou, como sempre acontece quando alguém menciona minha filha. Josiah nunca a chama pelo apelido, Eta. Com ele é sempre formal, sempre Henrietta Maria. O que quer dizer? Certamente ela participará disso tanto quanto os meninos, não? Enquanto ainda estamos dando os primeiros passos junto do casal real, organizando tudo de modo a impressionar, seria melhor não chamar atenção para a pequena aberração da menina. Uma culpa nauseante tomou conta de mim. Fiz um esforço para não reagir, não responder por impulso. Mas é claro que o fiz. Não há nada de errado com ela. Você sabe que isso não é verdade. O pânico me apanhou em um abraço espinhoso. Eu tinha certeza de que, de alguma forma, ele enxergaria dentro de mim. Veria a verdade. Não entendo por que isso deveria afetar o papel dela na visita. É nossa filha. Merece qualquer vantagem que possa beneficiá-la no futuro, assim como os meninos. Vou pensar no assunto. Tão rápido quanto uma nuvem em um dia de ventania, seu humor mudou. A sombra do desejo escureceu seu olhar. Por enquanto basta. Venha, sente-se ao meu lado. Meu Deus, Anne, como senti sua falta. Na primeira oportunidade que encontrei, fui falar com Lizzie. Ela foi minha ama seca e cuidou de todos meus filhos. Esteve ao meu lado em todos os momentos importantes da vida. Queria compartilhar com ela minha alegria, o ápice de nossas conquistas. Mas só o que ela fez foi me deixar muitíssimo infeliz. Encontrei Lizzie e Eta debruçadas em livros na sala de aula. Chamo o lugar de sala de aula. Na verdade, parecia mais a toca de uma fada do que um local de aprendizagem quando entrei. Vasos de plantas ocupavam todas as superfícies. Havia cestas transbordando era e hipervinca, espalhando a folhagem pelas estantes de livros. O pardal de estimação de Eta pulou na gaiola e trinou uma canção. Não é um ambiente sombrio nem adequado à reflexão, mas Eta se recusa a estudar se não houver vegetação ao seu redor. Hoje ela estava lendo o Herbário Completo de Cowper, seu livro favorito. Tamanho interesse pelo mundo natural não pode ser coincidência, não é? Não com aqueles olhos, mistura de marrom, verde e amarelo, como uma tisana, nem com aquele cabelo, entremeado de todas as cores de outono. Lizzie se levantou imediatamente para me cumprimentar,
mas Eta só ofereceu aquele meio sorriso tímido que nunca chega a seus olhos. Não é culpa dela, é claro, é minha. Uma medição incorreta, uma palavra trôpega. Ela não é responsável pelos meus erros. Eta, querida, eu disse. Que tal ir desenhar um pouco? Mamãe precisa falar com Lizzie. Obediente, ela correu para o banco junto à janela. Apanhando papel e lápis, sentou-se, fitando uma página em branco. Ela vai desenhar flores. Lizzie adivinhou, rindo. São sempre as flores. Ela voltou a se sentar na cadeira de balanço, ajustando o chale preto em volta dos ombros. Olhe só para ela. Não vê um pouco mais de Mary em suas feições a cada dia? Isso era o que eu queria, com certeza. Mas causa-me estranheza ver as feições de minha irmã morta naquela menina tímida e silenciosa. Mary sempre fora cheia de vida. A semelhança é notável, de fato. Mas queria falar comigo em particular? O que me conta? Finalmente deixei que um sorriso se abrisse em meus lábios. Ah, Lizzie, tenho uma notícia maravilhosa. Sou a mulher mais feliz do mundo. Ela sorriu como sempre faz quando estou feliz. O que foi, criança? Não pode ser. Seu olhar voou para o meu ventre. Não, não isso. Um milagre já basta. Não, alisei as pregas em meu corpete. É uma coisa muito melhor. Josias chegou. Disse que devo me preparar. No verão, o rei e a rainha hão de nos visitar. Virão aqui. O sorriso esmoreceu em seus lábios. Aqui, o rei e a rainha? Isso mesmo. Junto à janela, Eta começara a desenhar, a cabeça inclinada para o lado. Baixei a voz. O que há, Lizzie? Por que esse ar tristonho? Ela pegou minha mão. Seus dedos velhos e ossudos apertaram os meus. Ah, estou feliz por você, querida. Pelo menos acho que... Ela balançou a cabeça grisalha. Posso dizer a verdade? Sempre. Não creio que eles serão bem recebidos no povoado. O povoado. Eu não tinha pensado nisso. Os homens orgulhosos e meticulosos de Fayford com suas roupas xadrezes. Não me afeiçoei a eles. Quando compramos essa terra para construir a ponte, visitei os trabalhadores, levando ungüentos para suas mãos ressecadas. Eles se afastaram de mim, repugnados. Desconfiam da minha habilidade com as plantas. Me olham de lado e, assim, desde então, guardei distância. Com um talento como o meu, preciso tomar cuidado. Acusações espúrias podem ferir muito mais do que meu orgulho. Os aldeões podem ser insolentes com a nobreza, Lizzie, mas certamente não com seu rei, não é? Não conte com isso. Eles não têm respeito pelo rei. Não imagina por que não gostam da nossa família? O mestre serve a um rei que drenou os pântanos, e todos esperam que ele logo venha cobrar o imposto naval. Ora, esse imposto não se aplica a nós. Esse não é um distrito costeiro. Imposto naval interno. Liz encurvou os ombros, infeliz. Já foi proposto. Consegue imaginar? Temo ao pensar no que os aldeões farão se isso acontecer. Vão jogar legumes em sua majestade quando ele passar. Eles não se atreveriam. Pare com isso, Liz, está me amedrontando. Só estou dizendo a verdade. Então terei de encontrar um modo de trazer a corte para cá sem passar por Fayford. Mas, na verdade, não vejo por que fazer isso. O povoado pertence ao rei, assim como o país. O lápis de Eta parou. Tomei fôlego e o movimento recomeçou. Não creio que o rei Carlos exigirá o imposto naval, Lizzie. Ele não pode estar com os cofres tão vazios. Há pouco, Josie estava me contando sobre o novo teto que será pintado na Casa dos Banquetes e o projeto de construção da rainha em Greenwich. Ah, sim, disse ela em tom sombrio. Ele esbanja dinheiro com tais futilidades. É por isso que as pessoas se enfurecem. Eu a encarei com um novo olhar. Você parece concordar com os puritanos de Fayford, Lizzie. Não diria que gosto de imaginar os membros da realeza entrando nessa casa. Sabe, sussurrou. Ela é uma megera papista. Lizzie! Eta ergueu o olhar. Inclinei a cabeça e abaixei a voz novamente. A rainha pode ser católica, mas não é nenhuma megera. Você não deveria dizer esse tipo de coisa. Devo lembrá-la de que o nome da minha filha é em homenagem à rainha? Não gosto, repetiu Lizzie.
Ela aqui, na sua casa, entoando seus cânticos e absurdos papistas, especialmente diante de uma criança tão suscetível. O que quer dizer? Eta não é estúpida, apenas muda. Não vai vender a alma ao Papa só porque viu uma bela rainha católica. Mesmo assim, uma criança inocente na mesma casa. E o rei? Ora, você sabe o que as pessoas disseram sobre ele e o Duque de Buckingham. Não entendo o que essa fofoca tem. Quem suportaria isso? Uma papista e um sodomita debaixo do mesmo teto que nossa menina preciosa. Chega! Levantei-me tão de repente que a cadeira guinchou. Eta congelou, a ponta do lápis tremendo no papel. Cuidado com o que diz, Lizzie. Sibilei. Não aceitarei isso, não na minha casa. Ele é o seu rei. Refira-se a ele com respeito. Lizzie ficou séria. Sim, senhora. Fiz aquilo outra vez. Tratei Lizzie como amiga e depois a joguei de volta ao papel de empregada. Sempre faço isso. E sei que ela se ressente. Mas o que eu poderia dizer? Somos dependentes do rei. Josiah tem sangue nobre. Sua mãe era uma condessa viúva antes de se casar com o pai, sem título. Mas somente a generosidade do rei pode firmar o nome dos Bembridge. Só o rei pode dar ao meu marido o título de cavaleiro que tanto almeja. Eu não posso deixar que uma moradora da minha propriedade fomente a vil traição. No ano passado, ouvi falar de um homem cujas orelhas foram cortadas, por criticar a família real. Lizzie gostaria que eu ficasse parada e deixasse isso acontecer com ela? Capítulo 6. A Ponte, 1865. Havia 2. Elsie olhou de um lado para o outro, procurando um sinal nos rostos inescrutáveis de madeira. Uma exibia seu sorriso sagaz de uma garotinha. O segundo, o intruso, era um menino trajado como quem trabalha no campo. Olhava para a direita, apoiando-se em um cajado de pastor. Cabelos pretos escapavam debaixo do chapéu, emoldurando uma face bronzeada e sombria. — Quem é você? Refletiu Elsie em voz alta, como se ele pudesse responder. Havia algo de desagradável no garoto. Parecia genioso e indigno de confiança. — De onde você veio? Talvez Ellen o tivesse encontrado no sótão? Mas não, a porta do sótão estava emperrada, não estava? Sua mente vacilou. Depois do estranho caso no quarto das crianças, ela não conseguia ter certeza de nada. Piscou rapidamente, esperando que, ao abrir os olhos, o menino cigano tivesse desaparecido, e só restasse a garotinha com as flores ao lado da janela. Mas não adiantou. Ele continuou onde estava. Incomodada, ela deu as costas e foi na direção das escadas. Ainda não mencionaria esse novo companheiro a ninguém. Não enquanto não tivesse certeza. Já havia feito papel de boba na frente da Sra. Holt. Talvez fosse o luto que a fizesse ver coisas. O luto tinha um estranho efeito sobre a mente. Era o que se dizia. Mas depois de tudo que havia enfrentado, parecia improvável de que a morte de Rupert pudesse desequilibrá-la. Suas saias estufaram enquanto subia as escadas. Ela as ignorou. Assim como ignorou a camada de serragem em que arrastaram. Não pensaria no passado, apenas na tarefa à sua frente. Ir à biblioteca e escrever pedindo que alguém viesse consertar o sótão. A biblioteca ficava no segundo andar, a primeira sala do corredor que ia de sua suíte até os fundos da casa. Elsie não havia se preocupado em entrar lá antes. Para ela, a biblioteca era um domínio dos homens, saturada de tabaco e de pensamentos profundos. Não houve problema com essa porta. Ela se abriu com facilidade, deslizando pelo tapete gasto sem titubear. Elsie passou um pé sobre o limiar e estremeceu. Foi como entrar pela porta de uma tumba. E assim como uma tumba, a biblioteca estava escura e estagnada, tomada por um cheiro de folhas mortas. Andando pelo tapete até um trio de janelas, ela abriu as cortinas que iam até o chão, tossindo quando a poeira caiu das sanefas. Uma luz perolada entrou na sala. As árvores lá fora pareciam mais esfarrapadas do que antes. Partes da folhagem flamejante tinha se extinguido e caído no chão de cascalho. Os canteiros estavam infestados de cardos. O inverno chegava depressa. Ela se virou para encarar a porta, ainda entreaberta. Era um bom sinal. Ela não estava enlouquecendo. Quanto a seus arrepios,
A causa era clara. Uma lareira vazia se escancarava à direita, baforando ar frio na sala quando o vento soprava a chaminé adentro. Agora que as cortinas estavam abertas, viu que a biblioteca não era o que se esperava. Biblioteca era um nome pretensioso para o que não passava de uma pequena câmara com um canto curvo e cerca de 5 ou 6 estantes de livros ao longo da parede. No outro canto havia uma escrivaninha, polida e robusta, de frente para o fogo, com uma lamparina verde pendendo sobre o espaço de escrita. Ela se aproximou e sentou-se. A cadeira parecia enviada pelos céus, aliviando a dor nas costas e nos membros de Elsie. Olhou para a mesa. O tinteiro estava aberto, os fios de uma pluma saindo pela borda. Rupert. Ele havia se sentado aqui, a pena à espera da mão esquerda. Suas pernas tinham tocado essa cadeira de couro escorregadia e ruidosa, mas não restava nada de seu calor. Ela sentia saudades imensas. Saudades e ódio. Como ele pôde abandoná-la? Deveria ter sido seu salvador, seu prêmio, o homem rico que entrou na fábrica e se apaixonou por alguém abaixo de sua posição. Ela não poderia enfrentar os dias à frente sem ele. Não poderia educar uma criança e lidar com todas as lembranças que se apresentavam. Precisava dele. Lágrimas borraram sua visão enquanto vasculhava uma gaveta atrás da outra, abrindo-as. Os trilhos gemeram e as alças de metal tilintaram. Precisava manter-se ocupada, escrever para alguém para falar a respeito do buraco no chão do sótão. Havia muito trabalho a fazer antes que um bebê pudesse morar na ponte. Maços de papel esvoaçavam para fora das gavetas. Teria que examinar cada página e descobrir até onde os planos de Rupert haviam progredido. Aquele quarto de criança horrendo seria completamente reformado. Disso ela sabia. Poderia até mesmo mudar a função do lugar. Detestava pensar em seu próprio bebê no quarto onde os irmãos de Rupert morreram. Havia espaço suficiente para um quarto de brinquedos e um quarto de dormir. Para não falar de... Suas mãos ficaram imóveis. Alguma coisa piscou para ela no fundo de uma gaveta. Ela se aproximou. Ali, novamente, pontinhos cintilantes espalhados pelo forro verde. Estendeu a mão e fechou os dedos em torno de um saco de veludo. Parecia pesado. Tirou-o da gaveta e o deixou na mesa com um baque. O saco parecia velho, mas não surrado, mas embelezado pelo tempo que corroído por ele. A boca fora feita para se fechar com um franzir de cordões, mas um rolo de papel a mantinha aberta. Elsie não hesitou, virou o saco de ponta cabeça e despejou o conteúdo na mesa. A visão foi tão deslumbrante que a fez se recostar na cadeira. Uma corrente nas cores do arco-íris verteu em espiral. Ela a tocou com um dedo. Sentiu a solidez das joias por meio das luvas. Não pode ser, arquejou pegando o objeto. Mas era. Um pesado colar de diamantes. As pedras captaram a luz de uma centena de ângulos diferentes, cintilando como fogo branco. Os brilhantes ocupavam a corrente até o centro, onde gemas com lapidação em marquise formavam um arco cintilante. Dali pendiam 3 enormes gemas em forma de lágrima. Cada uma parecia valer mais do que a própria casa. Hipnotizada, ela pousou o colar na mesa e o observou. A corrente parecia antiga, mas os diamantes eram perfeitos. Não conseguia ver uma única mancha. Apenas aquela chama incandescente que se derretia até colorir as bordas. Mas o rolo de papel, o que continha? Ela pegou o rolo e desenrolou analisando-o. Minha querida esposa, como um mágico agito minha varinha, e veja, contemple o que chegou do cofre do banco em Turbury St. Jude. Posso imaginar sua expressão ao abrir esse pacote. Não percebeu que estava se unindo a uma família com tesouros a herdar, não é? Os diamantes Bainbridge estão conosco há muitas gerações. Diz a lenda que foram retirados do rio pela vara de pesca de um escudeiro. Meu pai os guardou quando minha mãe morreu, e não os vi desde então. Que aparência terão em torno do seu lindo pescoço? Eu só gostaria de tê-los buscado a tempo para o casamento. Creio que na ponte há mais trabalho a fazer do que prevíamos.
além dos custos de redecoração e jardinagem, que são consideráveis. Agora receio que precisemos contratar um apanhador de ratos. Passei as últimas noites em claro por causa de um som terrível que vem do sótão. A governanta não tem a chave e, embora eu tenha tentado forçar a tranca, só o que consegui foi me ferir. Depois de escrever para você, mandarei vir um chaveiro e descobrir o que há ali. Se o gato não aniquilar as pragas, terei que contratar outro homem. Fique tranquila, pois não permitirei que ponha um pé dentro da casa até que seja digna de você e do estranho pequenino e amado que logo estará conosco. Sinto sua falta e aguardo sua próxima carta com muita avidez. Seu para sempre, Rupert. As mãos de Elsie não paravam de tremer. Sacudiam um papel sem o menor controle. Ao mesmo tempo em que ele se rasgou, ela começou a chorar. Capítulo 7. A Ponte, 1635. O que mais quero é a chegada da primavera. Fez um clima melancólico durante toda a quaresma. Depois, na Páscoa, a igreja inundou. Josia escreveu contando que a corte suspendeu as festividades até o Pentecostes. A verdade é que não posso culpá-los. Os últimos tempos têm se assemelhado mais a noites tristes de novembro do que a dias primaveris. Deus sabe o que farei se as coisas não tiverem melhorado até agosto. Se o rei não puder caçar na floresta e a rainha não puder desfrutar de passeios ao ar livre, será um desastre. Essa tarde consegui entrar nos jardins formais pela primeira vez em semanas. O sol brilhava, mas não havia cotovias cantando, nem botões viçosos nas árvores. Minha Eta se ocupou de seu jardim medicinal, onde planta ervas. Ela estava encantadora com seu chapéu de palha concentrada no trabalho, a tesourinha cortando as flores mortas e liberando seus aromas terrosos. Eu a observei com prazer. Na sombra ela parecia um lírio, a tez pálida e as veias finíssimas em torno dos olhos. Uma menina tão frágil, tão delicada. Minha irmã Mary moldada em porcelana. Tentei não deixar que o cheiro das ervas atiçasse a memória, mas não consegui impedir. Fechei os olhos e voltei àquela noite. Aquela tisana preparada sob a lua cheia. Voltei a meu próprio rosto escurecido, um reflexo no fundo da xícara. A culpa persiste como o odor das maçãs caídas apodrecendo em um pomar. Pode ter sido erro meu interferir na ordem natural das coisas, mas não consigo me arrepender. Não consigo me arrepender de Eta. Harris estava ajoelhado cuidando dos canteiros geométricos, aparando os arbustos com precisão e alinhando os cascalhos coloridos. A ventania os havia esparramado para além do desenho em laços, então eu o mandei redesenhar as voltas. Pedi que criasse novas formas nas sebes, ou pelo menos nos canteiros. Anjos e flores de lis para uma filha da França. Mas ele duvida que será capaz de moldá-las antes de agosto. Então compre arbustos adultos, eu disse, e pode-os. Ele pareceu achar graça nisso. No entanto, prometeu fazer o melhor que puder nesse trimestre. Quanto a meus pedidos de plantio, ele tirou todas as minhas esperanças. As rosas e os lírios não crescem juntos, declarou, tirando as sujeiras debaixo das unhas tortas. Não combinam. Sei disso, não precisamos que cresçam juntos, mas o jardim deve ter as duas flores, uma rosa para o rei da Inglaterra, um lírio para a princesa da França. No lírio eu consigo dar um jeito. Os bulbos gostam de ficar no fundo, no fresco e na sombra. Mas se o tempo continuar úmido, eles vão murchar. E nossas roseiras? Eu quis saber. Não prosperaram esse ano? Ele abriu os braços com um suspiro irritado, como se não fosse tarefa sua resolver tais coisas. Sol pleno, senhora. Elas precisam de sol pleno e solo drenado para florescer. É só me arranjar um pouco disso que dou conta das suas rosas. Eu temia perder a paciência, por isso apoiei as mãos fechadas nos quadris e ergui o olhar para Eta. Ela havia parado de trabalhar e estava sentada na terra, mirando as colinas verdes como se esperasse por alguma coisa. Pequenas flores brancas cobriam seus sapatos. Os ramos rebeldes pareciam se estender para abraçá-lo. Eta! Chamei. Saia daí, querida, vai rasgar seu vestido. Ela obedeceu, mas não olhou para mim. Ao seu lado, ouviu o som da tesourinha, cortando nada, cortando o ar. E os cardos, disse Harris. Não posso deixar a senhora fazer isso. É uma erva daninha, senhora.
É só ter a chance e vai tomar conta do jardim todo. O cardo é o símbolo da Escócia, o símbolo dos reis Stuart. Erva daninha, repetiu ele. Planta que invade, devora, espalha. Senti um calafrio repentino. Afinal, o tempo não era dos mais clementes. Se tiver que plantar cardo em algum lugar, plante no canteirinho da senhorita. Vai criar menos problema ali. Tive de admitir que ele estava certo. Sobre o problema, quero dizer. Talvez ele não consiga controlar a propagação de uma erva, mas sei que minha Eta consegue. Nunca vi uma única planta que ela não pudesse cultivar nem domesticar, desde o funcho marinho e a groselheira espinhosa, que prosperam na horta, até a unha de cavalo e a matricária, que ela cultiva para tratar nossas dores e indisposições. Eu a ensinei a plantar, mas ela me ultrapassou. Com meros 8 anos de idade, está muito à minha frente. Às vezes penso que há a tisana a fluir por suas veias, fazendo com que as ervas floresçam. Ela herdou mais do que a aparência de Mary, pois era minha irmã mais velha quem visitava as mulheres sábias em segredo e me transmitia seus conhecimentos. Eta, Eta, meu amor. Segurei as saias e passei por entre os galhos não aparados até chegar ao lado dela. Ela não olhou para mim, até que coloquei a mão em seu ombro. Preciso lhe pedir um favor. Ignorando a sujeira, agachei-me junto a ela. Você cultivaria alguns cardos para mim no seu canteiro? Ela piscou, inclinou a cabeça para o lado como se não entendesse. Hesitei. Josia não permite que eu fale da visita real diante de Eta, mas ele a subestima. Como costumo dizer, ela é apenas muda, não simplória por natureza. Ouve o que as pessoas dizem. Deve ter uma noção do que está acontecendo. A razão pela qual peço é que o rei e a rainha virão nos visitar. O cardo é um símbolo do rei, entendeu? Ela meneou a cabeça concordando. A ponta cor-de-rosa e disforme de sua língua se moveu, e um som saiu da garganta. Não lembrava a fala, mas um balido. Senti um vazio em meu íntimo. Avistar aquela língua é como olhar um vestido que manchei ou uma carta que borrei. Mais uma vez ouvi as palavras de Josia. A aberração da menina. Mary nunca teria cometido tal erro. Incitada pela culpa, eu disse: Na verdade, querida, talvez você possa me ajudar também com outros preparativos. O jantar que vou servir para o rei deve ser excelente. Precisarei de alecrim, sálvia e tomilho para temperar. Manjericão e, quem sabe, um pouco de salsa também. Cebolas, marmelos, pastinaca. Contei nos dedos. Acha que poderia cultivar tudo isso? Um sorriso iluminou seu rosto, e meu coração ganhou asas. Com o sorriso de Eta, as palavras não são necessárias. Ele nos cativa com os lábios voltados para cima e as leves covinhas. Como é que as pessoas podem murmurar que há um demônio que a mantém muda? Como podem pensar em uma coisa dessas? Que bom, afaguei seu rosto, seu cheiro tão doce e floral, e a maciez da pele, sedosa como pétalas. Boa menina, anote aquilo de que precisa e o Senhor Harris trará. Pelo menos agora ela participará da glória do dia, não importa o que Josia ordene. Suas palavras me assombraram. A aberração. Ao ficar de pé na sala do alambique, tentando triturar o remorso com pilão e almofariz, vejo-a de novo, aquela língua. A expressão de Josia. Creio que ele sabe. Nunca temeu meu poder antes. Aceita ervas e infusões para dar sorte sem questionar. Mas quando olha para Eta, é como se não visse uma flor. Apenas a terra imunda, abaixo dela. Como se visse minhas mãos, ásperas e cobertas de sujeira. Capítulo 8. A Ponte, 1865. O dia estava claro e fresco, como uma maçã recém-colhida, quando a carruagem saiu da cidade, abarrotada de pacotes. Trechos do céu azul apareciam através dos galhos nus das árvores. São tão lindos. Posso vê-los mais uma vez? Sarah estendeu a mão enfaixada. Uma gota de sangue aflorou a superfície. Embora ela tivesse se cortado na companheira uma semana atrás, e a ferida fosse muito pequena, não mostrava sinais de cura. Elsie passou o pacote para ela. Tome cuidado, ou teremos de voltar e mandar limpá-los novamente. Não vou tocar nas joias com a atadura. Veja só preciso desta mão para desembrulhá-las. Sarah espalhou o colar no colo,
e suspirou como se apaixonada. Nunca imaginei que tivéssemos diamantes na família. Depois de ser limpo e polido na joalheria em Tilbury St. Jude, o colar de diamantes brilhava mais do que nunca. As gemas em forma de gotas cintilaram em tom de canela, depois branco e então azul, conforme a luz entrava pela janela da carruagem. Elsie desviou o olhar. Sempre que olhava para o colar, pensava na carta de Rupert, em sua voz querida, chegando a ela do além-túmulo. Fique tranquila, pois não permitirei que ponha um pé dentro da casa até que seja digna de você e do estranho pequenino e amado que logo estará conosco. Se ao menos ele soubesse. Rupert escreveu que eles ficaram guardados em um cofre do banco até ele chegar à ponte. Não me admira. Sarah umedeceu os lábios. Quando penso em minhas ancestrais usando esse colar, talvez até mesmo Anne Bainbridge, cujo diário estou lendo. Esses diamantes podem ter tocado sua pele enquanto ela vivia. Chega a ser extraordinário demais para compreender. Mais uma vez, os ancestrais. Toda vez que Sarah os mencionava, Elsie sentia outra pontada de culpa. A jovem havia perdido a família, e agora ali estava a viúva de seu primo, afanando sua herança. Se Elsie tivesse encontrado os diamantes por acidente, talvez tivesse deixado que Sarah ficasse com eles. Mas a carta de Rupert esclarecia sua vontade. Nunca poderia ceder o último presente que o marido lhe deixara. Mas, Sra. Bainbridge, não poderá usar os diamantes até que seu ano de luto termine. Que pena, eu adoraria vê-los todos os dias. Já estou grata porque você pode vê-los. Depois daquele episódio com a Sra. Holt, comecei a recear que tivesse enlouquecido. A senhora não está louca. Sarah voltou a fechar o pacote. Algum dos vendedores a tratou como louca hoje? Felizmente não. Elsie precisava admitir que a viagem a havia reanimado. Em meio à efervescência de Tilbury St. Jude, as bancas da feira, os amoladores de facas e as carruagens de aluguel partindo e chegando à estação, era difícil pensar em assuntos sombrios. Ela havia visitado um carpinteiro, um empreiteiro e um decorador para discutir seus planos para casa. Depois, com o período de meio-luto de Sarah a se aproximar, foram encomendar vestidos para ela, em tons de lavanda e cinza. Elsie continuaria a vestir preto, mas isso não a impediu de encomendar vestidos para se ajustar à barriga crescente. Passei a vida como uma pessoa idosa, continuou Sarah. Acredite em mim, conheço os sinais de uma mente que começa a devanear. Eles incluem mandar reformar a casa sem a menor prudência e gastar uma fortuna em vestidos? Não, não mesmo. Se a senhora estiver enlouquecendo, disse Sarah tocando a mão ferida. Então também estou. Incapaz de se conter, Elsie estendeu a mão e agarrou o pulso de Sarah. Você os viu, não é? Viu os bonecos e os animais no quarto das crianças. Sim, eram lindos, não há a menor possibilidade de... Uma aflição fez sua testa enrugar. Não consigo entender. Tudo isso parece uma piada monstruosa. Mas a Sra. Holt não é o tipo de mulher que se diverte desse modo. Talvez tenha havido um mal-entendido. Ela levou a senhora para algum outro quarto? É improvável. Por que haveria 2 quartos iguais, sendo um espelho pavoroso do outro? Nossas suítes são espelhadas, argumentou Sarah. Distraída, sugou a mecha de cabelo que pendia ao lado da boca. Fairford ficava mais bonita ao sol. A estrada de lama havia secado na forma de uma trilha sulcada por rodas. Alguns dos aldeões se aventuraram a sair das cabanas. Elsie assinou. Eles se inclinaram levemente para ela em um cumprimento, mas Elsie notou que empurraram os filhos magricelas de volta para dentro, como se deixar que ela os visse atraísse o azar. Com todas as suas superstições, provavelmente achavam que as viúvas espalhavam má sorte. Sarah, e o segundo companheiro? Você o viu também. O menino cigano? Sim, eu disse à senhora. Tem certeza? É claro, são 2. Mas como? Agora atravessavam a ponte ladeada por leões de pedra. Elsie estremeceu sem querer ao passar sobre a água. Terei que falar com Ellen, mas presumi que ela me contaria se tivesse encontrado mais um. Nunca vi empregadas mais desleixadas. A casa de guarda passou depressa por elas, e começaram a descer as colinas rumo à ponte. No alto, as nuvens avançavam a toda velocidade, lançando sombras pela relva.
Os jardineiros que ela contratara estavam lá. Alguns podavam arbustos, enquanto outros se ajoelhavam junto dos canteiros, arrancando flores mortas. Os cavalos pararam diante da casa. Pela janela, Elsie viu as silhuetas dos companheiros à espera no salão principal. 2 companheiros. O mordomo que nunca sorria, o Sr. Stilford, abriu a porta da carruagem e baixou os degraus com um clac-clac eficiente. Assim que elas puseram os pés no chão, ele se voltou e falou com Peters. Encontrará uma nova tarefa quando levar os cavalos ao estábulo, Sr. Peters. Parece que eles ganharam uma companheira. Possibilitando com todo cuidado a passagem da crinolina, Elsie cambaleou ao lado dele nos cascalhos. Companheira? Sua vaca chegou, senhora. Ela quase havia esquecido. Voltando à carruagem, deu a mão a Sarah e a puxou para fora. É a vaca, Sarah, minha vaquinha adotada. Será agradável passar a tarde acomodando-a. Estava feliz por não ser forçada a voltar para casa. Leve as caixas para dentro, sim? Pediu a Stilford. Vamos vê-la. Rebocando Sarah com uma das mãos e segurando as saias com a outra, passou pela terra e pelas ferramentas espalhadas dos jardineiros em direção ao estábulo atrás da casa. Era uma construção de tijolos, decrépita em forma de ferradura. Na porta verde-musgo, a tinta descascava em caracóis. Havia um relógio instalado no telhado, mas os ponteiros pararam aos 15 minutos para as 10. O catavento ao lado havia enferrujado até parar, voltado para o leste. A vaca não parecia deslocada em meio a esses elementos abandonados. Estava ao lado do homem que segurava sua corda, a cabeça grande e preta curvada de desânimo. — Ah! A voz de Sarah tornou-se aguda. — O Sr. Underwood a trouxe. Era de fato o Sr. Underwood. Elsie não o reconheceu a princípio. Usava roupas diferentes. Uma combinação de calça e paletó de tweed, claramente de segunda mão, vestia o corpo alto. Um chapéu de aba larga e copa baixa amassava a franja na testa. — Senhora Bainbridge, senhorita Bainbridge. Ele apertou a mão das duas. — É um prazer. Acredito que a senhorita Bainbridge tenha se recuperado da indisposição desde a última vez que nos encontramos, sim? As faces de Sarah ficaram afogueadas. — Ah, sim, estou muito recuperada. Quando ele sorriu, ela soltou uma risadinha absurda. Elsie já havia entendido tudo. — Mas parece que a senhorita machucou a mão. Sarah tocou a atadura. — Sim, só um arranhão. Que imensa gentileza sua perceber. — Preciso lhe agradecer por escoltar minha protegida até a ponte, interrompeu Elsie. Pobrezinha, nem sequer levantou a cabeça para olhar para nós. O pobre animal não parecia esperar nada, além de um futuro lamentável. Vamos alimentá-la e deixá-la saudável logo mais. E ela vai precisar de um nome. Betsy, sugeriu Sarah. Ou Daisy. Pelo amor de Deus, seja mais criativa, um nome mais poético. No momento ela não me parece muito poética, observou Underwood. Ao contrário, é uma alma angustiada, indo do purgatório para o paraíso perfeito das vacas. Se não for blasfêmia dizer isso, Sr. Underwood. Um sorriso repuxou os lábios do homem. Então ela é Beatrice de Dante? Elsie não sabia quem era aquela, mas gostou do nome. Beatrice, a vaca. Bem, espero que o destino de Beatrice seja tão grandioso quanto o nome. Peter chegou e tomou a corda da mão de Underwood. Estalando a língua, incentivou Beatrice a segui-lo até uma baia. Ela bamboleou atrás dele, os cascos não aparados escorregando nas pedras. Fiquei muito contente, disse Underwood, quando a Sra. Holt me contou sobre o seu plano de cuidar da vaca. Geralmente, os aldeões relutam em fazer negócios com a casa, mas, com o inverno chegando, finalmente tomaram uma atitude sensata. Mas, é claro, ofereci um bom preço por um saco de ossos. Assim que disse as palavras, ela se arrependeu. Havia falado exatamente como seu pai. Eu sei, Sra. Bainbridge, foi muito generosa em sugerir a compra. Estou bem ciente disso. Não leve a mal as pequenas excentricidades dos aldeões. Às vezes, os pobres são muito orgulhosos. Elsie pensou nas operárias da fábrica, nos dedos ávidos do pai. Em Londres, não, disse ela. Elsie levou o Sr. Underwood ao primeiro andar.
Achava que seria benéfico trazer um vigário para perto do quarto das crianças. Sua presença poderia banir o que quer que fosse. O que quer que estivesse fazendo com que ela e Sarah vissem coisas que não estavam lá. Com uma bela camada, o estado da casa era cada vez pior. Elsa encontrou um montículo de lascas de madeira no patamar e arranhões longos e fundos no chão, como se objetos pesados tivessem sido arrastados por ali. Felizmente, a sala de visitas continuava apresentável, aquecida ao calor agradável do sol da tarde. Elsa indicou um sofá forrado de seda amarelo pálida e pediu que Underwood se sentasse. Tocou a campainha para mandar vir chá, sem muita esperança de sucesso. Que sala encantadora, Sra. Bainbridge. Gostei imensamente das borboletas emolduradas. Mas quem são nossos amigos? Ela acompanhou o olhar dele. Ah! De cada lado do fogo minguado estavam os companheiros. Mas agora há pouco ela não os vira no salão principal? A menina tinha um ar doce de desculpas, apertando a rosa branca junto ao peito, como se implorasse indulgência. Mas o menino não. Seus olhos malignos a encaravam em um desafio direto. Sarah tomou uma cadeira em frente ao Sr. Underwood. Nós os encontramos no sótão há alguns dias. São itens curiosos, não são? Nossa empregada deve tê-los trazido para o andar de cima. Mas por que Ellen faria isso? Ela fizera os arranhões no chão ao carregá-los? São obras de arte sofisticadas, respondeu Underwood. A aparência é tão real que só lhes resta falar. Sarah riu. Elsa tentou rir, mas o que saiu foi um chiado tenso. Sinto-me um tanto solitária vagando por essa casa velha. Essas pinturas são meus convidados, até que eu tenha permissão para convidar pessoas de verdade. Mas se um dia eu lhe disser que elas começaram a falar comigo, Sr. Underwood, dou permissão para me mandar para o hospício de Bedlam. Ele sorriu gentilmente. Lamento saber que a senhora sente solidão. Ficaremos felizes em vê-lo na igreja. Venha no domingo. Inesperadamente, sua garganta se embargou com as lágrimas. Ela olhou para as mãos. Pela primeira vez em seu luto, sentiu que estava prestes a gritar e uivar como a mamãe. Farei isso. Imagino que seja estranho não ter ido antes. Mas não me senti... Não fui capaz. Mas hoje recebi um incentivo. Quando passamos, os aldeões pareceram quase amigáveis. Mas é claro, é tudo graças a Beatrice. Contei a todos sobre seu plano de alimentá-la e distribuir o leite. Há muitos anos ela não tem saúde suficiente para produzir. A manteiga e o leite farão uma enorme diferença na vida dos aldeões, especialmente na das crianças. Com toda certeza. Eu faria mais se pudesse. Daria empregos às pessoas. O senhor sabe por que elas não querem trabalhar para minha família? É só por causa dos esqueletos de que falamos? A senhora Holt disse que houve também um acidente com um empregado, anos atrás. Bem, ele se deteve, os dedos roçando o lábio como um gesto pensativo. Parece uma mistura de contos populares com superstição. Eu me esqueci completamente de trazer os registros que mencionei, Sra. Bainbridge. Mas lembro que havia algum disparate sobre uma suposta bruxa. Sarah se inclinou para a frente interessada. Pode ser a autora do diário que estou lendo. Anne Bainbridge, minha ancestral. Ela tinha talento com ervas e fazia infusões para dar sorte. Ao que parece, achava que tinha um poder. Os aldeões realmente acreditavam que ela era uma bruxa? O Sr. Underwood suspirou. É muito provável que sim, senhorita Bainbridge. Naquela época, as pessoas não eram racionais. E sua família não teve sorte com os empregados. Vários morreram em acidentes. E, claro, o povoado quis pôr a culpa em alguém. Ele ergueu as mãos. É assim que nascem os boatos. Mas espero que, educando as pessoas, possamos erradicar as superstições na próxima geração. Devo admitir, Sra. Bainbridge, que tenho algumas ideias radicais. Acredito que toda criança deva receber educação, não importando as condições em que vive. Deve ter em mãos as ferramentas de que precisa nesse mundo. Concordo com cada palavra. Ela se lembrou do pequeno de olhão com seu ábaco, a língua à vista no canto da boca ao se concentrar, e sentiu um aperto no peito. Talvez o senhor deva montar uma escola aqui. O sorriso que iluminou o rosto de Sr. Underwood
Foi tão amplo e genuíno que por um momento ela entendeu por que Sarah o admirava. A senhora me ajudaria? Quando puder. A senhorita Bainbridge estaria mais preparada para a tarefa. Seu luto terminará em menos de um mês. Ela poderá fazer muitas coisas que não seriam adequadas para uma viúva. Ah, sim, deixe-me ajudar, Sr. Underwood. Sarah bateu palmas. Sua atadura abafou o som. Essa é uma ideia maravilhosa. A Sra. Crabble me deixou uma pequena herança e farei uma doação. Precisamos ajudar as crianças. De repente, as lápides surgiram outra vez diante de seus olhos, enterradas sob um nome emprestado. Aquelas pobres menininhas. Elsie não guardaria todo o dinheiro de Rupert para o bebê. Haviam outras crianças, desprotegidas, vulneráveis. A ideia lhe causou náuseas. Um gosto azedo começou a tomar conta de sua boca. Ela se levantou de repente. A vista estremeceu, tornando-se indistinta e imutável. Podem me dar licença? Preciso ver se fizeram o chá. Com o canto do olho, avistou a primeira companheira. A criança pintada se parecia ainda mais com ela. Era seu próprio rosto, observando-a. Teve que sair às pressas antes que vomitasse. Um corrimão de madeira margeava a galeria, bloqueando o vão que dava para o salão principal. Elsie teve que contornar toda a balaustrada para chegar ao banheiro. Em geral, isso não era nenhum apuro, mas a náusea fazia a distância parecer gigantesca. Ela estendeu a mão e se apoiou no corrimão. O móvel rangeu. Pensou no empregado que a Sra. Holt havia mencionado, desabando para a morte, e retirou a mão. No chão da galeria, uma tábua gemeu. Ellen vinha correndo em sua direção, as bochechas vermelhas como maçãs. Os cordões da touca estavam desamarrados e batiam nos ombros da empregada. Elsie respirou fundo. Ellen, onde está a bandeja de chá? A Sra. Holt está cuidando disso, senhora. Ellen deu os últimos passos, o queixo balançando sobre a gola do vestido. Espero que me perdoe, mas queria falar com a senhora. A sós. Nesse instante, Sarah riu de alguma coisa dentro da sala. O rosto da companheira voltou à mente de Elsie. Ellen, traga meu penico, rápido. Depois de expelir seu fardo e beber um copo d'água, Elsie tomou consciência de onde estava. Ellen a havia sentado na baeta gasta da mesa de bilhar, com os pés pendurados na borda. Ao lado, na sala de estar, pôde ouvir as colheres tinindo contra a porcelana. A Sra. Holt deve ter servido o chá finalmente. Eu disse à Sra. Holt que precisava ficar um pouco com a senhora, para o caso de passar mal outra vez. Ellen falava em sussurros, o tempo todo olhando de relance para a parede. Não tenho muito tempo, senhora. Posso falar agora? Elsie não tinha a menor vontade de lidar com a criadagem no momento, mas Ellen a poupara de vomitar e desmaiar no corredor. Devia pelo menos prestar atenção. Sim, posso dispor de um momento. Por favor, continue. Ellen parou, perdida. Baixou o olhar e começou a brincar com o avental. Não sei como começar, senhora. É que a Sra. Holt me disse que a senhora esteve no quarto das crianças. Um calor subiu por seu couro cabeludo. Sim. A senhora viu outra torção do avental. Viu alguma coisa? Elsie agarrou a borda da mesa de bilhar. Era uma piada, não? A Sra. Holt deixara escapar a reação de Elsie ao quarto das crianças e agora a empregada a estava provocando. A governanta da casa de Rupert, em Londres, tentara convencer Elsie a servir o almoço às 2 da tarde para fazê-la parecer inferior diante dos convidados. Os empregados percebiam que ela só tinha dinheiro vindo do comércio, ou dinheiro de loja, como diziam. Por ter origem humilde, acharam que seria uma presa fácil. O que exatamente você esperava que eu visse lá? Ela esperou pela descrição do berço e dos brinquedos que havia feito a Sra. Holt. Em vez disso, Ellen disse: Escritos. Escritos? Ellen deixou cair a barra do avental. Eu não deveria ter dito nada. Por favor, senhora. Esqueça que falei. Você viu escritos no quarto, Ellen? Ela fez um gesto desesperado, pedindo silêncio. Não deixe a Sra. Holt ouvir. Ela detesta essas coisas. Até comprou um gato preto para provar que as superstições são bobagem.
Mas desde que o patrão veio para cá, há alguma coisa estranha aqui. Se Ellen estava fingindo, era muito boa nisso. Suas mãos tremiam, parecia abalada. Elsa escolheu as palavras seguintes com cuidado. Foi você quem encontrou o Sr. Bainbridge, não foi, Ellen? Depois que ele morreu? É natural que fique nervosa depois de uma morte na casa. Talvez... Ellen balançou a cabeça. Pensei nisso, senhora, depois de ver que Mabel nem notou. E pensei em como naquele quarto há cânfora suficiente para matar um gato. Então os vapores podem ter me deixado zonza. Mas o patrão, ele também viu. Elsa oscilou na beira da mesa. Escritos? Não exatamente. Só eu vejo a escrita, no pó, como se alguém tivesse escrito com o dedo. Mas o que o patrão viu era diferente. Ele viu os alfabetos de madeira formando uma palavra. Que palavra, Ellen? Você conseguiu ler? Ah, sim, a senhora Holt me ensinou a ler. Mesmo nesse instante, demonstrou um toque de orgulho. Mabel ainda não sabe ler. Esqueça isso. Qual era a palavra? O que dizia? Ellen fez uma careta. Mamãe. Dizia mamãe. Capítulo 9. A Ponte, 1635. Não estou nem mesmo perto de terminar os preparativos para a visita real, ainda mais com a neve. Neve, no Pentecostes, que impediu qualquer viagem. Aquela terrível geada destruiu a maior parte das minhas plantas. Todas terão de ser semeadas mais uma vez ou substituídas por plantas adultas. Graças a Deus, as estufas de Londres conseguiram nos mandar rosas e lírios. Rezo a Deus para que possamos mantê-los vivos nos próximos 3 meses. Outra bênção providencial foi o fato de o canteiro de ervas de Eta ter sobrevivido. Os rebentos verdes provaram ser mais resistentes do que muitas plantas, e os talos cinza-azulados dos cardos continuam crescendo. Minha ansiedade aumenta com as esperanças de Josiah. Ele já está esboçando planos para uma nova ala na casa. Esta manhã entrou nos meus aposentos enquanto eu me vestia, trazendo um pacote envolto em seda. O que é isso? Perguntei a seu reflexo no espelho. Tive a sensação de alguma coisa atrás de mim, fria e brilhante como gelo. É um presente, minha senhora. Ele pousou a mão no meu ombro. Consegue adivinhar o que é? É uma joia para usar na presença do rei e da rainha. Um colar? Ele riu. Minha profetisa. Começou a abrir o embrulho. Fechei os olhos para não ver, só senti suas mãos em meu pescoço. O colar tilintou e tocou minha clavícula. Rígido, frio, era como uma faixa de neve. Abre os olhos, Josiah riu. Lizzie, fecha a cortina, sua patroa está meio cega. Ouvi a cortina correr atrás de mim e devagar abri as pálpebras. Havia previsto o objeto, mas não a qualidade. Diamantes rodeavam o meu pescoço e caíam sobre o busto. A forma era de um arco com 3 gemas em gota. Cada pedra transparente, pura como a água. O colar poderia ter pertencido à própria rainha. Josiah. Tive um vislumbre do rosto dele no espelho. Cintilava de orgulho. Isso passará aos nossos descendentes, Anne. A esposa de James e depois a esposa de seu filho. Toda grande família precisa de uma herança. Estes serão os diamantes dos Bainbridge. Meus lábios se abriram. As palavras estavam na ponta da língua. Queria dizer que já possuía as joias da mãe dele, mas havia um peso, um ardor na atmosfera que me alertou contra esse argumento. São lindíssimos. Podemos... Olhei de relance para Lizzie e abaixei a voz. Podemos pagar por eles, querido. Ele franziu a testa. Por que se preocupar com uma coisa dessas? Os aluguéis do verão deverão chegar em breve. Os aluguéis que havíamos aumentado desde o último trimestre, lembrei. É claro. Os diamantes pesavam no meu peito. Quando os movi junto à pele, senti que eram dolorosamente frios. Perdoe-me, é que eu nunca tive nada tão elegante. Na verdade, tenho um certo medo. Não pude deixar de lembrar como Mary falara de diamantes muitos anos atrás. Eles afastam o mal-olhado, ela havia dito. Protegem contra as magias mais perversas. Foi por isso que Josiah os colocou no meu pescoço? Ele suspeitava que meu alambique contivesse mais do que simples ervas? Nauseada, toquei a garganta
e olhei para seu reflexo no espelho. Um sorriso iluminou o rosto dele. Deve se acostumar com as melhores joias, minha senhora, como convém a sua posição como minha esposa. Quero vê-la usando esses diamantes todos os dias. Havia um toque gélido dos diamantes em sua voz. Não era só um desejo, era uma ordem. Atrás dele, Liz estava de pé à janela. A mão enrugada tocava a própria clavícula, como se também sentisse a frieza percorrer sua pele. Engoli seco. O gesto moveu os diamantes. Como quiser, meu senhor. Hoje fui até Turbury St. Jude. O clima não está quente, mas pelo menos está mais seco. As águas baixaram e é possível usar as estradas. Passamos por entre as lojas com a carruagem, pois vestígios de poça enlameavam as ruas e o vento açoitava as vielas com grande violência. Estou com as novas toalhas e guardanapos, eu disse a Jane, contando nos dedos. A prata está sendo polida, os vestidos devem chegar de Londres no mês que vem. A senhora Dawson pareceu escandalizada porque a senhora não os encomendou na loja dela, disse Jane. De fato, pobrezinha. Mas o que ela esperava? Não se trata de uma festa campestre. O rei e a rainha, meu Deus! Eles esperam ver a última moda em trajes de veludo, as rendas mais sofisticadas. Não posso me preocupar com a senhora Dawson nesse momento, argumentei. Haverá tempo suficiente para lidar com ela depois. Por enquanto, só me preocupo em agradar a rainha Henrietta Maria. A rainha certamente ficará satisfeita com toda a decoração luxuosa que a aguarda no quarto e com as melhorias que a senhora fez. Ficará estupefata. Eu sorri orgulhosa. Parece bom para nós, Jane. Mas ela é a rainha. Cresceu no Château de Saint-Germain-en-Laye. Será preciso um grande esforço para impressioná-la. Ela gosta de curiosidades, de coisas estranhas que ninguém mais viu. Olhei pela janela. O céu leitoso e opressivo dava à nossa cidadezinha uma aparência desolada. Nosso cavalo levantou a cauda e despejou uma carga de esterco na estrada. Suspirei. Onde encontrarei coisas exóticas como essas, em Turbury St. Jude? Talvez aqui mesmo, no caminho, senhora. Há um estabelecimento de que ouvi falar na feira. Eu me virei para ver a loja que Jane indicava à esquerda. Era um lugar pequeno, separado da fileira de prédios desiguais e dispersos que contornavam a rua. O andar inferior era feito de tijolos. A parte superior consistia em vigas velhas e gesso. Pare! Gritei. O lacaio deteve os cavalos. Quando o estalo dos cascos cessou, ouvi a placa da loja gemer ao vento. Não consegui distinguir o desenho, mas pensei ter visto as palavras objetos elegantes pintadas acima das grades da janela. Jane, não conheço esse lugar. Há quanto tempo está aqui? Ela sorriu. Achei que a senhora conhecesse tudo. Deixei passar essa insolência. Na verdade, a loja me causava uma sensação que não conseguia traduzir em palavras. Sabia que não conseguiria seguir em frente sem antes entrar lá. Havia alguma coisa importante, alguma coisa ali dentro. Só me senti assim uma vez antes. Foi naquele dia gelado de janeiro, uns 9 anos atrás, quando abri o velho livro de couro de Mary e recitei suas palavras diante das ervas maceradas no alambique. Era a mesma sensação. A apreensão, a certeza. Vamos entrar. Bati no teto da carruagem. O lacaio desceu e tentou abrir a porta. A porta não queria ceder. Segurei a alça e tentei ajudá-lo, mas era como se o vento fosse uma mão de ferro, me empurrando, bloqueando minha passagem. Aplicando toda a minha força, empurrei-a. A porta cedeu, se escancarando com tanta força que bateu no corpo da carruagem. Caí nos braços do lacaio. A senhora está bem? Eu estava envergonhada, mas ilesa. Minhas saias estavam em completa desordem. O vento as agarrou e arrancou uma fita do meu cabelo. Eu a vi voar rumo ao esquecimento no cinza do céu. Estou muitíssimo bem. Jane, você terá de segurar meu braço para chegarmos até a porta. Fiquei grata pela firmeza de Jane e por sua cintura grossa de camponesa. Que estranha dupla devíamos formar, de cabeça baixa, lutando contra o vento. Jane com a saia verde musgo e eu em uma maré de cetim e renda. O vento transformava tudo o que tocava em instrumentos musicais. De trás veio o tilintar dos arreios do cavalo, chamando-nos de volta. À frente, a placa rangeu ao balançar.
Seu gemido ficava mais alto a cada passo, até que finalmente não conseguia ouvir mais os cavalos. Jane empurrou a porta da loja com um dos ombros largos, fazendo um sino tinir. A senhora primeiro. Ela quase me empurrou para dentro. Não me incomodei com isso, pois fiquei feliz de me abrigar. Um homem baixo e calvo se levantou com um salto quando entramos. Um gibão marrom muito gasto se esticava sobre a barriga dele. Tinha olhos pequenos e nervosos. Olhos de porco, pensei, que se avivaram ao nos ver. Bom dia, senhoras. Deram-me um bom susto. Peço desculpas, fomos praticamente empurradas para dentro da sua loja. O vento está forte? Jane bateu a porta atrás de nós. O sino tocou novamente. Forte? Está ameaçando um temporal. É mesmo? Ele sorriu e pareceu recuperar a compostura. Nesse caso, imagino que precisem se recompor. Deixem-me trazer vinho e ameixas cristalizadas. Nessa loja, toda cliente é tratada como uma duquesa. Acima do ombro esquerdo do homem vi um espelho com moldura de ouro, com querubins e flores esculpidos. Meu reflexo me encarou, completamente desgrenhada. Não me senti nem um pouco como uma duquesa. Enquanto ele buscava o vinho, tivemos tempo para olhar à nossa volta. A loja era muito maior do que parecera por fora, mas os objetos curiosos ocupavam cada centímetro do espaço. Estantes empoeiradas pendiam das paredes com cristais e pedras à espreita sobre o vidro escuro. Pássaros empalhados, de aparência estranha e origem estrangeira, nos olhavam com fúria, as penas tingidas em cores vívidas. Suspenso no teto havia um esqueleto que nunca vira antes, alguma criatura monstruosa com um grande chifre como um unicórnio, mas que se projetava a partir do nariz. Até mesmo o ar tinha um cheiro incomum, quente e condimentado. Obrigada, eu disse, aceitando uma taça de vinho do lojista. Notei que a peça tremia em sua mão. Estou surpresa por não termos visto sua loja antes. O senhor é novo em Tilbury St. Jude? Recém-chegado. Ele ofereceu a bandeja com ameixas cristalizadas. Jane não titubeou e logo agarrou uma fruta, metendo-a inteira na boca. Meu nome é Samuels. Passei a vida viajando pelo mundo, senhora. E agora estou aqui, com todas as raridades possíveis à sua disposição. O vinho era bom. Outra mercadoria importada, suspeitei. Passei os dedos por um armário e puxei uma alça de veludo presa à gaveta. Ela se abriu. Fileiras e mais fileiras de ovos surgiram diante de meus olhos. Azuis mosqueados, alguns minúsculos, uns do tamanho de uma maçã. As joias da natureza. Nem mesmo os diamantes da corte poderiam rivalizar com tesouros raros e delicados como aqueles. De fato, deve ser difícil para o senhor se separar de sua coleção. Todos os itens são uma lembrança de suas jornadas, não são? Há algumas lembranças que não se quer guardar. Seu rosto endureceu por um momento. Além disso, gosto de compartilhar o que encontrei. As pessoas sempre querem uma curiosidade para mostrar aos amigos. Com cuidado, peguei uma ameixa cristalizada. Os grãos de açúcar grudaram nos meus dedos. Confesso que essa é minha missão aqui. Em agosto vamos receber alguns convidados ilustres. Ah, então venha por aqui, senhora. Vou lhe mostrar as peças de marfim. Objetos extraordinários e incomparáveis. Deixarão qualquer convidado boquiaberto. Levei a ameixa à boca e o segui. Foi uma meia hora estonteante, vasculhando e escolhendo itens, da arca do tesouro de todo mundo. Encontrei tulipas secas emolduradas em um canhão mecânico que disparava projéteis. Confesso que me deixei levar. Senti imensa vergonha quando me virei e à luz tênue das velas vi outra cliente à espera de atendimento. Ah, gritei. Peço que me perdoe. Virei-me para o Sr. Samuels. Isso deve bastar por enquanto. Estou impedindo o senhor de cuidar da loja. Seus olhos diminutos acompanharam os meus. Por um momento achei que ele estivesse com medo. Então riu. Percebi meu erro. Não era uma cliente, quem estava parada no canto, mas uma tábua, pintada, para se assemelhar a uma pessoa. Tão esplêndido era o trabalho que, à primeira vista, ninguém notaria que era uma obra de arte. A retratada era uma mulher, descansando com a mão no quadril. Havia sombras pintadas em seu rosto, no ângulo exato em que a luz entrava pela janela da loja. As senhoras alcançou primeiro, disse Samuels. Eu estava me dirigindo a essas peças. Ele foi até o objeto. Pude ver à luz da janela gotas de suor em sua testa.
Essas imitações podem enganar os mais atentos entre nós. Conhece o significado de trompe-l'œil? Enganar o olho? Exatamente. Um engano lúdico. Aproxime-se. Ele apontou para o ombro da figura recortada. O dedo pairou a poucos centímetros da madeira. Está vendo as bordas chanfradas? Elas impedem que a peça pareça plana. Espiei atrás das costas da silhueta, ainda surpresa ao descobrir que não era sólida. Não era uma mulher de verdade, e ainda assim eu sentia que não podia tocá-la, nem olhá-la nos olhos. Tenho outras que posso lhe mostrar. Crianças carregando frutas, empregadas e varredores de rua. Uma dama com o seu alaúde. De onde eles vêm? Estes me foram entregues em Amsterdã. São chamados de companheiros silenciosos. Ele pigarreou. Esses holandeses, senhora, adoram um pouco de ilusão. Não são loucos só pelas tulipas. Eles têm caixas de perspectiva e comida falsa. Até mesmo casas de bonecas com mobília mais fina que a do palácio de um duque. Eu me voltei para Jane. São um bom divertimento, não? Posso imaginar os convidados dando um gritinho ao passar por essas pinturas. Um momento de choque, depois risada e conversa. Não sei se Sua Majestade gostaria de ficar chocada, respondeu Jane. O Sr. Samuels olhou para mim com um respeito renovado. A senhora disse Sua Majestade? A rainha? Corei novamente, dessa vez por prazer. Sim, estamos imensamente honrados. Então o senhor entende por que é importante escolher... Ele ergueu a mão. Os dedos eram gordos, como salsichas e marcados pelo tempo. Sim, sim, interrompeu. A senhora precisa de tudo o que há de melhor. Posso recomendar humildemente esses itens? Mais uma vez apontou para a figura, mas não deixou que a mão fizesse contato com ela. Deduzi que o objeto era caro, precioso demais até para tocar. São diferentes de tudo o que já vi. É claro que pensarei no assunto. Cara senhora, o que há para pensar? São exatamente a coisa certa para agradar Sua Majestade. Havia uma súplica na voz, nos olhos. Talvez os negócios não estivessem indo tão bem quanto ele havia esperado. Já comprei uma boa quantidade de mercadorias, respondi, tentando calcular meus gastos. Peças tão raras quanto aquelas deviam estar além do meu alcance, não? Seria adequado consultar meu marido antes. Mas seu senhor lhe dará o mesmo conselho que eu. Duvido que algum homem na Inglaterra já tenha visto coisa assim. Pensei em Josia, em como ele ansiava pelo reconhecimento do rei. Talvez queiramos um ou dois, mas o efeito será menor. Venha, deixarei que a senhora leve toda a coleção. Normalmente desconfiaria de alguém desesperado para vender seus bens, mas eu queria os estranhos brinquedos do Sr. Samuels. Eles me chamavam, espiavam-me, seduziam-me para que os levasse, com aqueles olhos pintados. Não sei se, por um preço especial, ele sorriu. Garanto à senhora, não há método melhor para surpreender a rainha. Ela nunca esquecerá os companheiros. Comprei todos.